Minha gente, se o PSG já é considerado azarado, principalmente quando a gente fala de sorteio de Liga dos Campeões, o negócio também não tem dado sorte quando a gente fala de departamento médico, especialmente nesse início de temporada. O PSG venceu hoje pela quarta rodada do Campeonato Francês o Lens, 4 jogos, 4 vitórias, não tem tido nenhum problema na parte coletiva e em vencer os jogos no Campeonato Francês, mas neste domingo, teve mais 3 lesionados, sendo que já contava com outros 2 lesionados, esses que tinham acontecido na data FIFA com a seleção francesa. Vamos à lista para não perdermos aqui as contas. Dembélé e Désiré Doué, os 2 atacantes se lesionaram quando estavam a serviço da seleção francesa na data FIFA, então não estavam disponíveis para a partida deste domingo. O Dembélé ainda deve ficar cerca de 5 semanas fora e o Désiré Doué cerca de 3 semanas. Então, o Dembélé perde a estreia contra a Atalanta na Liga dos Campeões e também a partida contra o Barcelona. E o Désiré Doué pode se recuperar para o jogo contra o Barcelona. Esses 2 jogadores a gente já sabia que estariam fora para as próximas partidas. Mas, neste domingo, o PSG teve Kvaratskhelia, outro jogador titular, mais um atacante se lesionando. Ele sentiu ainda no primeiro tempo, depois de uma pancada na panturrilha, então vamos ver como é que vai ser a situação dele, mas saiu lesionado, não conseguiu participar do restante da partida. O Lee Kang-in, um jogador que tem uma importância tática grande para o Luiz Henrique, porque é um jogador que faz vários papéis dentro da equipe e que muito provavelmente seria utilizado na quarta-feira, também saiu sentindo. Então, a princípio, não é uma boa opção para o meio de semana. E, além disso, Beraldo, o zagueiro brasileiro, também saiu sentindo. Ele torceu o tornozelo e saiu sentindo muita dor, saiu na maca, inclusive, aparentemente chorando com a lesão. A gente, obviamente, também vai ficar de olho para entender o quanto que esses 3 jogadores quando que esses 3 jogadores estarão disponíveis. Obviamente, o Beraldo não é um jogador normalmente titular, mas é uma opção importante para o Luiz Henrique. O Kvaratskhelia, sim, é jogador titular, assim como Dembélé e Désiré Doué. E o Lee Kang-in seria uma opção, muito provavelmente, já com a ausência do Désiré Doué e do Dembélé. Então, o Luiz Henrique vai ter trabalho para montar a equipe para quarta-feira. Já falo um pouquinho sobre isso. Só trazendo que no jogo deste domingo, o Luiz Henrique mexeu bastante na equipe, como ele sempre mexe. Então, alguns jogadores titulares não entraram em campo, quer dizer, entraram no segundo tempo, caso, por exemplo, de Nuno Mendes e de João Neves. Marquinhos, titular, nem entrou na partida. E o Barcola, que é considerado o 4º atacante de um ataque de 3, né? Ele faz um revezamento ali constante, com o Barcola sendo muito utilizado, mas não sendo um titular absoluto, mas ele estará disponível. Inclusive, foi o autor dos 2 gols na partida deste domingo. Então, ao menos um atacante está indo bem, um atacante está em fase boa para o Luiz Henrique. Os 2 passes da partida, os 2 passes para gol da partida foram dados pelo Vitinha, que faz um grandíssimo início de temporada. E é um jogador, claro, que está disponível para o meio de semana. O Luiz Henrique foi a campo hoje com o Chevalier no gol, com o Hakimi aberto pela direita. E aí o Luiz Henrique hoje entrou em campo com, na prática, uma equipe muito mais com 3 zagueiros, tá? Com o Lucas Hernandes, o Beraldo e o Zabarni. Então nem o Pátio, nem o Marquinhos, né, jogadores, é a dupla titular deste PSG, esteve titular no jogo. O meio-campo com o Lee, o Vitinha e o Zaïre-Emery. Então poupou o João Neves e o Fabian Ruiz, ao menos durante a partida completa, né? Barcola na esquerda, Gonçalo Ramos no meio, que não fez uma boa partida, inclusive. E aí lá na direita, o Kvaratskhelia. Para quarta-feira, o Luiz Henrique vai ter a sua defesa e o seu meio-campo titulares, né? Então não vai ter problema com os zagueiros, não tem problema com o seu meio-campo, João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, mas no ataque ele vai precisar não improvisar posições, mas utilizar jogadores que não são considerados titulares. O Barcola, com certeza, estará em campo, porque é o jogador considerado mais importante, né, que estará disponível para a partida de quarta-feira. E aí a gente vai ver se o Luiz Henrique vai optar, por exemplo, com o Gonçalo Ramos mais centralizado. E na direita pode ser o Mbaye, garoto de 17 anos, que entrou na partida de hoje, que é
um ala direito, um jogador que tem características mais desse... num 4-3-3, ser esse terceiro atacante pela direita, ou se o Luiz Henrique pode mudar alguma coisa, por exemplo, colocando o Mayulu, que também é um jogador que tem essas características, mas o que a gente tem de certo é que o Luiz Henrique não contará com o seu ataque titular, né? Os seus principais jogadores. Vale lembrar que o PSG enfrenta a Atalanta na quarta-feira, estreia pela Liga dos Campeões, e no final de semana, no domingo, tem clássico contra o Marseille. E já não terá Dembélé, já não terá Désiré Doué, e a gente vai entender durante a semana a gravidade, né, e o tempo de recuperação desses outros jogadores que se lesionaram neste domingo. Então, é um PSG que inicia a temporada com resultados tranquilos na Ligue 1. São 4 jogos, né, como eu falei, e 4 vitórias, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, mas que na Liga dos Campeões, e a gente sabe que tem uma tabela complicadíssima, estreia contra a Atalanta, logo depois vem o Barcelona, a vida não é tão fácil quanto na Ligue 1. E o PSG não fez um mercado importante, né? Não fez um grande mercado agora na janela de transferências, trouxe o Chevalier para o lugar do Donnarumma e o Zabarni, né, o zagueiro, então não trouxe atacante, se falava em vir um atacante um pouco mais experiente, já que o Mayulu, o Mbaye, os outros jogadores têm sido utilizados, são jogadores mais jovens, né, com menos experiência, então vamos ver como é que esse PSG vai se virar com o departamento médico cheio nesse início de temporada, mas quarta-feira tem estreia aqui em Paris, no Parque dos Príncipes, do atual campeão da Liga dos Campeões, recebendo a Atalanta. Será que esses desfalques vão fazer falta ou o coletivo do PSG vai resolver? Se tem um time que foi feito para não sentir a falta de individualidades, essa equipe é o PSG. Mas tudo tem limite, não é mesmo?